Fala galera, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. E hoje, quem tá feliz, glorioso, jogou demais, na minha opinião, e eu estou muito feliz. Mas hoje eu não vou fazer um vídeo prolongado nas minhas falas, vamos diretamente para os vídeos. Mas antes eu quero deixar um recadinho, se você já tá passando por aqui, já dá um like, já curte aí o vídeo que é muito importante para mim, compartilha. Também deixe o seu comentário, fique bem à vontade. Galera, vamos para os vídeos, o que está acontecendo. A mídia deu uma revolução na mídia porque o Glorioso se posicionou e jogou muito bem contra o Palmeiras. E por detalhe, não saímos com a vitória, mas ganhamos um pontinho nesse primeiro jogo do Botafogo no Brasileirão 2025. Olha aí, ó. E esse técnico novo aí, é bom ou não é? Esse Renato Paiva? Mais ou menos, pelo olho? Você bateu o olho, você não gostou? Eu conheço o Renato. Não, eu não vi a escalação ainda, não. O Renato então, Paiva, pra mim, é mais ou menos. John, Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barbosa, que volta ao time titular e foi muito importante o ano passado. E Alex Telles, que tem que ser titular da lateral esquerda e não tem dúvida sobre isso. Então, tá colocando o que ele tem de melhor. Aí ele vem, Marlon Freitas, volta a jogar o Marlon Freitas. Lembra que arrebentou nas finais do ano passado? Marlon Freitas, Gregory, volta com o Gregory. Patrick de Paula, aí eu tenho o meu senão. Patrick de Paula é lento e estava acima do peso, mas vai que ele me surpreende hoje. Marlon Freitas, Gregory, Patrick de Paula, aí vem Savarino, Arthur e Igor Jesus. Cara, o meu único senão aí, e eu não tô no dia a dia do Botafogo para saber como é que tá o Patrick de Paula, pode ser que ele tá voando, que ele tenha ficado magrinho, ele estava acima do peso no ano passado, mas ele conhece de bola, e aí é um Botafogo muito forte, escalado pelo Renato Paiva. E agora, forte. Olhando para essas duas escalações, Elias Júnior, olha o Arthur, o que você acha aí nesse... Savarino, cara, é duro, hein? Nesse duro. embate. Isso é um embate duríssimo pro Palmeiras, hein? É? Eu acho que é um embate duríssimo pro Palmeiras. Cara, tô bem assustado. Claro, o Vlad também disse. Uma baita de uma estreia, né? Porque é uma estreia já com tempero ali de disputa do que pode ser, mais uma vez, uma disputa por título. São dois times que entram pensando no título, né? Então já é um confronto direto, né? A gente fala de vez em quando, no meio da tabela, olha, tem um confronto aqui, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Botafogo dessa vez começam o campeonato já. Claro, tem outras frentes, tem Libertadores, no caso do Mundial, né? Os dois vão estar no Super Mundial, mas o Campeonato Brasileiro é o campeonato de fôlego, de resistência, em que os grandes elencos, os times com mais investimento disputam, e os dois estão nessa parada. Sobre o Paulista, o Abel que fala sempre, né? Não tem vitória que dure 24 horas, nem derrota que dure 24 horas. Como ele trabalha, então a derrota foi quinta-feira, acabou o Campeonato Paulista, e 24 horas depois ele deve ter sofrido ali 24 horas, começa o campeonato, e aí eu vejo o Palmeiras um pouco mais pronto, né? Um trabalho muito mais longevo que tem o Abel, especialmente em relação ao Paiva que está chegando agora. Além do fator casa, acho que o Palmeiras tem uma boa oportunidade de começar com 3 pontos no campeonato, embora o Botafogo... É engraçado, em 23, o Palmeiras se fez muito em cima do Botafogo. Em 24 foi o contrário, né? A troca de bastão ali, de troféu no campeonato, dessa vez é uma interrogação. Mas as condições hoje, neste momento, no jogo de hoje, são mais favoráveis para o Verdão. É isso, né? Essa partida rola daqui a pouquinho. Qual que é o destaque do Botafogo, então? Porque a gente fica nessa dúvida. Qual que é esse Botafogo? Faz tempo que a gente não vê o Botafogo. Igor Jesus e seleção. Claro. Já que abdicou, né? Muita gente fala, já que abdicou, então agora mostra o resultado. Exato. Porque a cobrança vai vir, com certeza. O ano, para algumas pessoas no Brasil, começa depois do Carnaval, né? O ano para o Botafogo talvez esteja começando hoje. Sim. Né? É bem por aí. Acho que quando chegar o Brasileirão, a gente começa a brincadeira, né? Então vamos ver se o Botafogo vai corresponder agora na hora da verdade. Vocês viram eles a cantar, somos campeões, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. E viram eles a cantar? Os campeões, somos campeões. Ligeira adaptação sem perder a tal identidade. Foi isso que tentámos. E, de facto, hoje, nesse momento das transições, aquilo que eu digo, não foram mais efetivas porque a última decisão não foi a melhor. O último passe, o decidir quem estava livre, a execução técnica e a execução tática, a técnica do passe, a tática da decisão, para onde colocar a bola, não foi para mim
se eu posso dizer, a pior parte da nossa exibição. Senão, se calhar, tínhamos sido mais efetivos e seríamos outra vez muito iguais ao Botafogo do ano passado. Vive-se muito desta coisa de joga desta forma, joga daquela. Eu, honestamente, eu olho para as minhas equipas e o que eu tento é que elas sejam completas nos vários momentos do jogo. Que saibam atacar em ataque rápido, que saibam atacar em ataque posicional, porque vai ser muito importante quando jogarmos em casa com equipas que se fecham, ou mesmo fora, o ataque posicional, o jogo posicional, o jogar sem espaço, o jogar contra blocos baixos pode ser extraordinariamente importante para nós e nós temos que saber interpretar isso. Temos que saber defender em pressão, temos que saber defender em bloco mais baixo, porque muitas das vezes as equipas vão nos obrigar. E falta aqui um momento que eu digo aos meus jogadores, às vezes nós falamos nestes momentos do jogo, para mim há mais um momento no jogo, que é o individual, é o que nunca falamos, e é quando o treinador diz ao jogador vai pela direita, o jogador vai pela esquerda e faz golo ou faz uma assistência, e isto é deles, e isso eu nunca vou tirar deles, nunca. Percebê-los, conhecê-los, aproximar as suas características à nossa forma de jogar ou vice-versa, e a partir daí tentar, com o tempo, que o nosso Botafogo seja um Botafogo muito completo nos diferentes momentos do jogo, sem nunca estrangular nem cortar aquilo que é a individualidade dos nossos jogadores, porque o talento vai-se perdendo cada vez mais no futebol e muitas das vezes nós, os treinadores, somos os responsáveis por isso. Os jogadores que conseguem fazer isso, né, adaptar o seu time ao adversário quando necessário, realmente dão um passo à frente. O que você vê de diferente do trabalho do Paiva por o que vinha sendo feito pelo Arthur Jorge? Vamos apagar esse início de ano que não dá para comparar com nada. Assim, primeiro que é uma comparação que vai ser sempre muito complexa da gente fazer entre os dois, porque a gente não vai ter como comparar os dois trabalhos sem pensar nas duas perdas muito significantes que o Botafogo teve em termos de elenco, que são o Luiz Henrique e o Almada. Então, assim, essa comparação, na minha opinião, ela sempre vai ser muito inglória pro lado do Paiva. Agora, pensando em semelhança do que deu muito certo no Botafogo na temporada passada e no jogo de hoje eu consegui perceber, foi a questão da intensidade do time sem bola. O time do Botafogo no ano passado, o Arthur Jorge, quem acompanhava os jogos do Botafogo no estádio, por exemplo, via que ele se esgoelava, se desmatava, se matava o tempo todo pedindo para o time não perder a intensidade, a maneira com que o Botafogo era muito agressivo na marcação. Não à toa, os dois volantes foram dois dos principais jogadores. Óbvio que com bola contribuíam muito também, mas, sobretudo, a facilidade que eles tinham para conseguir sempre estar muito bem nas coberturas, para conseguir preencher muito bem os espaços. E hoje, acho que no jogo de hoje, a gente viu isso contra o Palmeiras, que também é um time que normalmente é muito intenso, muito agressivo na marcação, e a gente hoje viu um Botafogo, como até você ressaltou na abertura do programa, que em determinado momento não deixava o Palmeiras respirar. Dava aquele espaço de campo ali, mas quando o Palmeiras passava ao meio-campo, não conseguia encontrar espaços, e aí o Botafogo conseguia, através da roubada de bola. E aí característica de velocidade, de arranque, sobretudo do Arthur, mas também o Igor Jesus, muito inteligente, fez uma excelente partida hoje. Isso é uma notícia importante para o torcedor do Botafogo, porque ele, inclusive, até saiu do radar da última convocação da seleção. Chegou sombra para ele agora. Sim. O Mastriani foi contratado, não está regularizado ainda, mas vai ser uma sombra para o Igor Jesus ali durante um tempo. Exato, e assim, ele acabou ficando de fora da seleção nessa última convocação exatamente porque as atuações do Botafogo nesse início de ano caíram muito. Hoje ele fez uma partida que lembrou o Igor Jesus da temporada passada, que mesmo nos momentos em que não fazia gols, era importante demais para o funcionamento do time. Vamos ver como esse Botafogo vai se comportar também já na próxima rodada. Além da própria Libertadores, né, que o Botafogo pega a Universidade de Chile em Santiago, a estreia do campeão será fora de casa nesse jogo na quarta-feira, aliás, que você vai acompanhar na tela da TV Globo, né? Tem o final de semana, o Botafogo jogando sábado, 21 horas, aquele 4K bonito na tela do Sport TV, contra o Juventude, lá no Newton Santos. Então a gente vai ver como vai ser o comportamento do Botafogo. Se vai ser parecido com esse que nós vimos hoje, ou se o tipo de adversário vai fazer com que o Renato Paiva mude a forma de jogar, a forma de pensar o jogo e bote um time com uma postura diferente, se ele já tem como fazer esse Botafogo tão metamórfico assim, de jogo para outro. O Praz levantou uma bola interessante ali no comentário dele, de repente o fato de ser uma estreia contra o Palmeiras fora de casa, ele possa ter optado por entrar com o Patrick hoje. De repente, para o jogo contra o Juventude, onde deve ser um Botafogo mais propositivo. Mas eu perguntei ao Sérgio Santana, nosso setorista de Botafogo aqui no GE, antes do jogo começar, eu falei,
O Patrick, como é que tem sido? Ele falou, cara, nos últimos amistosos o Patrick foi muito bem. E o Santiago não foi tão bem. Não foi. Então, mas é um jogador que acabou de chegar também, né? Claro, óbvio. E o Brasileirão depois de muitos anos, então ele repetiu o trabalho, é corajoso da parte dele aceitar o desafio. Mas o elenco ele tem, tenho certeza que pelo que ele falou, não faltará vontade ali de pelo menos tentar entregar o que se espera. Sem dúvida. A manutenção, né? Ele disse, manutenção é complicada, né? Você chega lá no topo, para se manter no topo, realmente o trabalho precisa ser árduo. E para o torcedor do Botafogo, que ganhou ano passado a Libertadores e o Brasileiro, qualquer coisa menos do que isso é um trabalho pior do que o que foi realizado no ano passado, né? Às vezes não é assim. Não é assim. Às vezes você faz um grande trabalho, desempenha, consegue desenvolver um bom jogo, chega ali no final, só um ganha e às vezes é por detalhe. Mas para o torcedor, o resultado final é que importa. Coisas bem legais, eu acho que até a reta final do jogo, né? As defesas do John. O John foi um grande destaque na temporada passada também para outros personagens da equipe do Botafogo. Mas teve um Botafogo com alguns desses jogadores, já, por exemplo, o Arthur, que não teve uma boa apresentação antes do Paiva chegar, e hoje a gente já vê um Arthur muito melhorado. Um Arthur participando ativamente das ações ofensivas do jogo. O Patrick, que foi citado também. O Patrick de Paula, que fez um bom estadual, naquela fase que o Botafogo também poupou os seus principais jogadores, ele foi o grande destaque, e hoje voltando a ser um dos jogadores importantes desse meio de campo. Então, tem muita coisa legal, acho que para o torcedor olhar. Para além disso, uma organização. O time se perdeu praticamente, né, do ano passado para esse, não só na questão de ter perdido peças do elenco, porque ele negociou muita gente, não só os principais jogadores, mas eu acho que essa organização como equipe é muito importante de pontuar. E é bacana, em cima do que ele fala, com relação ao tempo de trabalho, né, que ele teve para... se você fica muito tempo treinando, isso te ajuda a corrigir algumas questões, né? E ele fala sobre isso coletivamente, é um time bem posicionado, com uma ideia não formada 100%, mas uma ideia bacana pelo que o Botafogo apresentou ano passado, mas ele fala que também esse tempo de treinamento só, você acaba pecando em alguns momentos, né? Então, assim, na hora, como a gente falou do Savarino ali, se o cara tá no ritmo de jogo ali, né, naquela sequência de jogos, com certeza a decisão dele seria outra. Ele fala que o time sentiu um pouquinho no final do jogo pela questão do ritmo de jogo, né, que o Botafogo não tinha, diferente do Palmeiras. O Palmeiras pode estar sentindo a questão um pouco mais física, né? Porque teve um confronto, por exemplo, contra o Corinthians aí há 3 dias atrás. Mas é um time que está competindo muito. Então, a observação dele é muito pertinente com relação a isso. E como é bom ver um treinador falando de futebol, né? Então, a gente espera que ele permaneça assim, porque ele fala de bola, ele fala do tempo de trabalho, ele fala daquilo que o Botafogo apresentou em campo, ele fala da dificuldade, porque ele fala... Foi até um alívio para a gente, porque, enfim, a gente vê o que o Botafogo apresentou, a gente sabe o que a gente poderia encontrar, né? Porque o Palmeiras é um time competitivo, tem a questão do gramado também, que o Botafogo está acostumado, mas esse é um outro tipo até do Botafogo, porque essa questão da cortiça, o estilo do sintético, enfim... Mas é algo que chama atenção positiva, assim, a entrevista dele e o que o Botafogo apresentou com relação aos 90 minutos do jogo contra o Palmeiras hoje. O Renato Paiva que vai receber o Mastriani, né? Um bom reforço que chega do Atlético Paranaense. Tranquilo, felizão, Renato Paiva. Depois, o lance é esse aí, ó. Mão pra lá, mão pra cá, tem um puxão na camisa do Igor. Aí o Igor depois, o lance é esse aí, ó. Mão pra lá, mão pra cá, tem um puxão na camisa do Igor. Aí... É claro que a Confederação Brasileira de Futebol trouxe algumas mudanças para o Campeonato Brasileiro de 2025, e algumas até chamaram a atenção, como o posicionamento das bolas fora do campo. Mas o que realmente me intriga é, quais são os critérios dos árbitros nos jogos do Botafogo? Puxão dentro da área não é mais pênalti. Ou será que a regra só vale para alguns? Então, galera, esse é o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Mais um reforço. Não esquece de curtir, compartilhar também e comentar. E ativa o sininho de notificação para quando receber novas notificações que eu vou colocar vídeo aqui. Você vai receber aí no teu celular novas notificações pelo YouTube. Então, galera, não esquece, muito obrigado pela sua participação. Então, ó, curte bastante, dá bastante clique aí nesse vídeo para que eu venha conseguir acompanhar e ter mais pessoas botafoguenses seguindo este canal
usa glorioso. Então, galera, a gente se vê até o próximo vídeo e um beijo no coração e uma semana de muita bênção para a sua vida. Valeu!